E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? No dia 5 de junho foi comemorado o Dia do Meio Ambiente. Então, como eu tinha prometido a semana passada que eu iria fazer um vídeo ensinando vocês produzirem mapas mentais utilizando a ferramenta do Canva. Juntando o útil ao agradável, vamos construir um mapa falando sobre a química ambiental. Então, aqui é a página inicial do Canva. Nós vamos iniciar a produção desse mapa, clicando aqui na ferramenta de busca e inserindo miniatura do YouTube. Para ganhar tempo, eu já abri, a miniatura do YouTube, está aqui. Ela tem um formato mais retangular em relação à parte que trata especificamente de mapa mental. Então, por isso que eu opto por utilizar esta ferramenta de miniatura do YouTube. Então, vamos começar. O primeiro passo é a gente inserir um fundo para a criação do nosso mapa. Então, a gente vem aqui no canto esquerdo da tela, em fundo. Temos vários modelos. Eu gosto de trabalhar com esse estilo aqui. Ele tem um tom quadriculado e fica bem elegante o mapa, Então a gente vai fazer nesse modelo. Agora nós vamos colocar o tema principal. Vamos usar 3 fontes. Aqui no tema vamos colocar o nome, do nosso mapa, Química Ambiental. E agora vamos aplicar a primeira fonte, que é a fonte. Essa fonte ela vai somente no texto. No texto não, no título. O nome da fonte é Apricotes. Vamos colocar tamanho 60 para ficar bem destacado. Centralizando. Agora nós vamos colocar essa cor, um tom de verde, nem tão escuro nem tão claro. Esse verde aqui, que aparece, tem o código, cada fonte tem um código, que é específico da cor. O código que vocês estão vendo aqui abaixo, onde tem abaixo da mãozinha. Pronto, vamos usar essa cor. Vamos colocar um efeito também nessa cor, no nome, um efeito de sombra. Clicando aqui em efeitos, vai aparecer vários estilos. Vamos usar o sombreado com 100% e coloração preta. Então vocês podem perceber que já apareceu uma sombra aqui atrás. E agora vamos inserir um retângulo para colocarmos atrás do tema principal. Esse retângulo a gente pode utilizar o atalho do teclado clicando na letra R. Vai aparecer o retângulo. Então nós vamos organizar de acordo com as dimensões do nome. E vamos inserir também uma coloração. Não vai ficar esse azul não. Vamos colocar um estilo de verde, mas um estilo mais delicado. Esse tom de verde aqui, Tá vendo? Então aqui no início do nosso mapa a gente já percebe uma elegância no modelo. Vamos inserir aqui vários subtítulos. E para cada subtítulo desse nós vamos utilizar uma única fonte. O primeiro vai ser com a definição. Então, nesse primeiro aqui, vamos usar a fonte Grande Hotel, com tamanho 40. E nos demais também, nos demais subtítulos. Para produzir os outros, a gente vai só copiar esse aqui. Eu vou logo copiando aqui vários, porque nós vamos precisar de alguns. Nessa definição, a gente vai inserir aqui um post-it. Se você clicar aqui, nota, vai aparecer vários estilos de post-it. Então, eu já separei os elementos que nós vamos usar. Vamos usar aqui esse estilo de post-it que está aqui. Só que não com essa cor. Vamos colocar uma cor combinando com o retângulo do mapa, do título. Que é esse verde que nós temos aqui.
Vamos colocar também alguns elementos aqui nesse retângulo para dar um tom assim bem ambiental, bem fofinho. Vamos colocar uma joaninha. Vamos dar um leve giro aqui. Vindo aqui eu tenho como inverter. Vamos deixar ela olhando para a direita. Só é clicar aqui e inverter horizontalmente. Ela agora está olhando para a direita. Vamos colocar também aqui uma borboleta no canto inferior. Dar uma girada também, diminuir aqui um pouco. E alinhando. Pronto. Então esse nome de definição eu vou colocar a coloração dele vermelho para combinar com a cor da joaninha. Vindo aqui nesse mais, a gente pode alterar a cor para um tom mais forte e um mais suave. Vamos deixar um tom próximo ao tom da cor da joaninha. E agora a gente vai inserir uma caixa de texto com a definição, né? Vamos utilizar essa mesma fonte que já está aqui, Open Sans, tamanho 20. E vamos inserir a definição aqui logo abaixo do nome, definição. Vamos tentar alinhar para ficar bem organizado. Aqui nós vamos colocar os pontos de estudo da química ambiental. Então, nesses pontos, o que é que eu quero fazer? Eu quero dar um destaque. Então, eu venho aqui em elementos. Eu já separei aqui alguns elementos que eu vou utilizar. Tem aqui esse retângulo marcador, que é ele que nós vamos inserir aqui. Só que aqui ele vai aparecer por cima do nome. Eu quero que ele fique por baixo. Eu venho aqui em posição e jogo ele para trás. Aí agora ele aparece atrás do texto, ó. Só que como vocês podem ver, ele só deu para dar um destaque em um nome. E eu quero destaque em todos. Eu vou fazer aqui Ctrl C dele. E Ctrl V. Mas antes de fazer Ctrl C, Ctrl V, vamos alterar a cor. Que eu não vou usar roxo. Então vamos alterar aqui para azul. Para combinar com a borboleta. Vocês vão ver que ao final vai ficar bem bonito. Aí agora com o botão Shift a gente vai clicar em todos os retângulos e vamos agrupar. Como os retângulos ficaram na frente do nome, a gente vem aqui em posição e joga para trás. Ficaram todos atrás do nome, tá vendo? Bem organizado, bem alinhado. Aqui, o tema pontos de estudo, nós vamos colocar azul também para combinar com o marca-texto que nós usamos. Só que esse azul é um azul de tom mais escuro. Vamos usar esse daqui, ó. Ó, como já ficou tom sobre tom. Dá uma elegância assim bem significativa. Como vocês sabem, um mapa mental, ele tem que ter setas, né? O que é que nós vamos fazer? Inserir setas. Se você usar aqui nos elementos, coloca aqui seta, vai aparecer todo tipo de seta. Umas são gratuitas, outras são pagas. Então, eu gosto de usar setas finas. Essa seta aqui é um bom exemplo. Como ela tem esse estilo curvo, ela se adequa muito bem ao que nós vamos trabalhar. Então, essa daqui, que vai ser a primeira, eu vou colocar ela vermelha. Para ligar o tema central ao nome definição. Então eu venho aqui e vou inserir. Dá uma organizada. Inserir a primeira seta. Aqui em pontos de estudo a gente vai dar uma alinhada mais para a direita, porque como vocês podem ver, está muito próximo da definição. Então vamos procurar alinhar mais para a direita. Selecionando. Só um toquezinho, pronto. Essa mesma seta nós vamos usar para os pontos de estudo, com a mesma cor. Então nós vamos copiar ela, Ctrl C, Ctrl V,
E aqui, para ficar simétrico, a gente só clica em inverter. Inverter horizontalmente. Verticalmente, melhor dizendo. Então, dá uma organizada aqui. E a gente já tem a nova seta. Ligando os pontos e ligando a definição do nosso texto. Próximo passo agora é começar a falar sobre os pontos de estudo, né, da química ambiental, os principais, que nós já descrevemos aqui. Então vamos aqui falar sobre a camada de ozônio. Aqui na parte da camada de ozônio, que é o primeiro ponto, né, de estudo, eu inseri um post-it. Você pode vir aqui, ó, nos elementos, colocar nota, ou pode colocar também post-it, aparecem vários modelos. Eu usei esse modelo aqui e alterei a coloração. Aonde era rosa eu coloquei azul e aonde era amarelo eu coloquei verde. Então aqui na parte superior eu coloquei o tema, né? Câmara de ozônio, usando a mesma fonte dos outros subtítulos. Coloquei uma coloração verde para combinar com o nome química ambiental. E coloquei algumas informações sobre a camada de ozônio. Aqui ainda vamos colocar a seta, né? Então a gente vai usar essa mesma seta que já usamos aqui nos outros exemplos, só que com uma cor diferente. Nesse caso, nós vamos usar aqui uma seta azul. Vamos usar esse estilo de azul aqui, que é mais fechado. E aqui, pessoal, nós vamos inserir alguns detalhes. Vamos colocar uma camada de ozônio. Vamos colocar essa daqui, ó. Vamos colocar pequenininha. Aqui do lado. E aqui na parte de baixo vamos colocar um spray. Porque aqui nós falamos dos CF6, né? Que são os compostos carbono fluorocloro, que estão presentes nos aerosóis. Então aqui vamos colocar aerossol. Vai aparecer essa imagem, então é ela que nós vamos usar. Vamos colocar aqui nesse espaço, fazendo menção aos CF6, aqui, ó, nesse local. Podemos até aumentar um pouquinho. Pronto, assim, ó. Tá faltando nós falarmos de quem agora? Da chuva ácida. Para a chuva ácida, eu vou inserir uma nuvem. Essa nuvem azul que aparece aqui, vou colocar aqui nesse espaço e vou escrever agora o nome chuva ácida, né? Como tá perto da joaninha, vou deixar também o nome vermelho. Vamos ajustar aqui dentro da nuvem. E agora vamos descrever aqui algumas informações sobre a chuva ácida. Vamos colocar aqui o pH menor que 7 de negrito. Deixar destacado. E aqui, como a gente está fazendo menção de plantas, eu vou inserir aqui uma gramazinha, uma espécie de arbusto. Esse arbusto aqui. Colocar aqui. Dar uma organizada aqui no nome para ficar alinhado com o arbusto. Ó, como fica bem bonitinho. Então, o próximo passo agora é nós falarmos sobre os combustíveis. Vamos escrever os combustíveis agora. Esse nome combustíveis eu também vou deixar ele de vermelho. Aqui eu vou colocar uma bombinha de combustível, que você encontra também nos elementos. Tem todos essas ferramentas. Vou ampliar aqui um pouco mais. E alinhar o nome combustíveis aqui. Pronto. Os combustíveis podem ser fósseis ou biocombustíveis, né? Para dar uma destacada, eu vou inserir aqui uma linha, utilizando o atalho Ctrl L.
Se você não quer usar o atalho, não tem problema. Você pode vir aqui nos elementos e digitar a linha que aparece. Vai aparecer aqui vários modelos de linha. Mas eu vou pelo atalho que é mais rápido. Só é apertar o L, letra L. Apareceu essa linha. Eu venho aqui na espessura. Aumento em tamanho 40. Pronto. E aqui, vou diminuir, né, o tamanho da linha. E aqui eu vou inserir uma cor amarela semelhante a essa aqui da gota. Vou colocar esse tom de amarelo. Como tá por cima do nome, só é vir aqui em posição e jogar para trás. Aí, ele vai para trás. A mesma coisa eu vou fazer com os biocombustíveis. Então, dentro da categoria de combustíveis fósseis, nós vamos escrever agora os que nós temos. Organizando também aqui. Vou arrumar tudo para ficar alinhado. Subir um pouco mais. E agora os combustíveis, os biocombustíveis, né? Eu vou escrever aqui alguns. Então, o que é que eu vou fazer aqui agora? Vou colocar aqui um elemento do petróleo para representar aqui do lado, ó, dos combustíveis fósseis. E aqui do lado dos biocombustíveis eu vou colocar uma árvore representando essa parte voltada para os biocombustíveis, né? Vou colocar uma arvorezinha aqui. E por último, para fechar, a gente vai falar sobre o efeito estufa. Para o efeito estufa, eu vou inserir aqui outro post-it. Esse modelo aqui. Vou inserir ele aqui nesse espaço. E aqui agora, vamos falar sobre o efeito estufa. O efeito estufa é um fenômeno natural responsável por aquecer a Terra. E qual é a problemática do efeito estufa? São alguns gases, né? Como, por exemplo, o metano e o gás carbônico. Então, isso eu vou deixar aqui. Vou destacar aqui o nome problema. Então, aqui, eu inseri já um texto falando sobre o efeito estufa. Dá uma alinhada aqui em tudo isso. E o gás metano, pessoal, que é um dos gases responsáveis pelo aumento do efeito estufa, ele é proveniente dos ruminantes, né, da digestão dos ruminantes. Grande parte desse metano, não é todo. Então, eu vou colocar aqui uma vaquinha. Se eu quisesse colocar também alguma coisa referente ao gás carbônico, eu poderia colocar uma indústria, poderia colocar o escapamento dos automóveis, mas vou deixar só a vaquinha mesmo. E para finalizar aqui, vamos completar com as setas, né? Então, vamos usar, já começamos com esse estilo de seta, vamos com ele até o fim. Copiar aqui algumas setas. Pronto. E terminamos o nosso mapa. Agora eu vou botar aqui meu nome, né? Pronto, tá feito o nosso mapa mental. Então não esqueçam de deixar suas curtidas, compartilhe e se inscreva no nosso canal, né? Para continuar recebendo mais dicas como essas.